Olá, queridos estudantes! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro para a nossa aula de ciências. Essa é a aula número 30 para o 7º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Evaldo Dantas e discutiremos nesse nosso encontro com relação à energia e suas utilizações. Tenham todos aí uma boa aula. Antes, queria mandar um abraço para o meu amigo Robson Tavares, que está aqui no estúdio, Manuelzinho da gravação aqui que está nos dando esse suporte, e a nossa intérprete. Chega batendo, a nossa intérprete, beleza. Tenhamos aqui uma boa aula. Então acompanhe a tela aqui comigo, estudante. Vamos lá. Muito bem. Com relação às máquinas térmicas, é bom que a gente entenda que desde a antiguidade, sabia-se que o calor poderia ser utilizado para produzir vapor e que este poderia ser empregado para desempenhar trabalho mecânico. É bom que a gente entenda também que lá no século I depois de Cristo, um inventor grego chamado de Heron da Alexandria construiu um dispositivo que era constituído por uma esfera de metal com 2 furos, dos quais escapava ar quente, vapor, que provinha do aquecimento da água. Temos aí em tela, que você pode acompanhar, o que seria mais ou menos esta estrutura, esta invenção desta máquina térmica. Acompanhando aí em tela, nós temos aqui este dispositivo criado por Heron. Era uma máquina térmica, transformava, por exemplo, o calor em trabalho mecânico. Contudo, a invenção de Heron não foi utilizada para produzir grandes quantidades de energia mecânica. Temos aqui, por exemplo, foi apenas no século XVIII que foram construídas as primeiras máquinas capazes de realizar trabalhos industriais. Veja que informação super interessante. Temos aqui, você pode acompanhar, nas máquinas térmicas, são dispositivos que transformam a energia interna combustível em energia mecânica. Máquinas térmicas convertem, por exemplo, o calor em trabalho. Temos aqui, elas funcionam em ciclos e utilizam 2 fontes de temperaturas diferentes. A chamada fonte quente e a fonte fria. Então tem uma inversão térmica aí, como você pode acompanhar nas máquinas. Bom, basicamente, o calor flui de um reservatório a temperatura elevada, seria a fonte quente, para um reservatório a temperatura mais baixa, que é a fonte fria, e transformando parte do calor que sai da fonte quente em energia chamada de energia mecânica. Você pode acompanhar em tela comigo. Temos aqui, por exemplo, a chamada caldeira. Veja ali, fique atento para o reservatório quente, onde a gente observa uma grande fonte de calor e essa água, por algum motivo, ela vai sofrendo a chamada ebulição. Transforma-se em vapor e, consequentemente, isso vai dar como produto final aquilo que a gente chama de trabalho. Então a gente tem todo o funcionamento da caldeira aí e você pode acompanhar e contemplar aqui junto comigo nesta aula. Acompanhe em tela. Temos aqui a questão da conversão, né, do calor em trabalho, o que chamamos de motor a vapor. Contém, por exemplo, um fluido de trabalho, a água, a gasolina, que absorve, né, toda a quantidade de calor de um reservatório a uma alta temperatura. Veja que a gente aproxima mais do século XXI, a gente sai mais lá do século XVIII. Temos aqui, no trabalho de máquinas térmicas, aquilo que possivelmente você deve ter visto lá com seu professor de física, a primeira lei da termodinâmica, aqui dentro da aula de ciências. Veja que coisa interessante. Um sistema gasoso, por exemplo, ele não é possível de que a energia seja criada ou destruída. Esta é apenas armazenada ou transferida para o meio. Temos aqui na segunda lei da termodinâmica, por exemplo, não é o processo em que o calor é convertido integralmente em trabalho. Essas leis trabalham diretamente dentro do processo da construção de máquinas, como você pode observar. A fonte de aquecimento, a própria máquina térmica e também uma fonte de resfriamento. Isso tudo na termodinâmica, na própria física, e trazendo um pouco mais para a ciência, se transforma como produto final aquilo que a gente chama de trabalho mecânico térmico. Bom, conversando um pouquinho mais referente à conservação dessa energia, a conservação da energia mecânica
afirma que toda a energia relacionada ao movimento de um corpo é mantida constante quando não atuam sobre ele. Quaisquer forças dissipativas, tais como as forças de atrito e as forças de arraste. Temos, por exemplo, quando dizemos que a energia mecânica é conservada. Isto significa que a soma da energia cinética com a energia potencial é igual em todos os instantes e em quaisquer posição. É bom que a gente não esqueça isso. Fique atento. Temos aqui, em outras palavras, nenhuma porção de energia mecânica de um sistema é transformada em outras formas de energia, como a chamada energia térmica. É bom que a gente não esqueça. E outra coisa, nas máquinas térmicas, são dispositivos, por exemplo, capazes de transformar a energia térmica em trabalho mecânico. Toda máquina térmica necessita de uma fonte de calor, tá certo? A gente tem que entender também que de uma substância de trabalho capaz, nas máquinas térmicas, de ter o seu volume modificado e, consequentemente, movimentar algum mecanismo relacionado às válvulas e os chamados também pistões. Isso a gente observa bastante nos motores dos veículos, dos automóveis, tá certo? Outro ponto que a gente também precisa discutir, os motores de combustão interna, como aqueles que movem os automóveis, olha para aí, que a gente estava conversando agora há pouco, atuais, são exemplos de máquinas térmicas. Tem aí um exemplo em tela que já vem passando já em outros slides. Outro ponto para a gente discutir é com relação a eles, por exemplo, absorvem o calor que é produzido a partir da chamada queima de uma mistura de combustível juntamente com o ar. Então, o que é que a gente precisa entender? Que quimicamente existe uma união de vários fatores. O ar, a combustão, o comburente e processos químicos para que ocorra o fogo, né? Vamos dizer assim, a explosão lá no motor e que isso de forma periódica seja injetada no interior dos chamados cilindros. Na parte de máquinas térmicas, é bom que a gente fique bastante atento aqui. Desse modo, parte da energia que é liberada durante a explosão é convertida em trabalho. Por meio do movimento do pistão, uma das partes móveis do motor, usada para converter a energia térmica em energia cinética. Então veja a grande evolução na tecnologia, isso partindo lá no século I depois de Cristo, depois tem um aprimoramento lá no século XVIII e a gente chega aqui no século XXI com a grande gama de máquinas envolvendo ideias que vieram lá do passado. Espero que todos tenham gostado aqui do nosso encontro, onde nós falamos aqui com relação à energia e as suas utilizações. Deixo aqui um forte abraço para todos, até o nosso próximo encontro na aula de ciências. Muito obrigado, pessoal!